E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Andrew, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. Bom pessoal, há uns meses atrás eu fiz um vídeo onde eu falei de personagens que sumiram, personagens que evaporaram do nada. Eu vou deixar aqui um card pra vocês verem esse vídeo depois, que sério, ele tá muito legal, vale muito a pena ser assistido. E sendo assim, hoje eu trago a parte 2 daquele vídeo. Eu vou começar falando de um personagem que com certeza muitos de vocês devem conhecer, já que ele fazia parte de um dos desenhos mais famosos da tão conhecida Hanna-Barbera, que é o Scooby-Doo de Scooby-Doo. O Scooby-Doo foi introduzido no desenho Scooby-Doo e Scooby-Doo, onde ele era o sobrinho do Scooby-Doo, e ao contrário de seu tio, ele não tinha medo dos monstros e fazia questão de enfrentá-los, além de ser muito energético. Deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa. Depois ele apareceu de novo nas séries O Novo Show de Scooby-Doo e Scooby-Doo e Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, além de ter aparecido em 3 filmes animados do Scooby-Doo também. Mas então depois disso ele simplesmente sumiu e nunca mais apareceu nas séries ou filmes animados, e no máximo ele só aparecia como um easter egg. E em Scooby-Doo Mistério S.A., no episódio A Canção da Sereia, quando o Fred e a Daphne veem a estátua do Scooby-Doo, o Fred lembra que eles prometeram que nunca mais iam falar dele. Scooby-Doo? Nossa, não vejo ele há tanto tempo. Nem olha, Daphne, nós prometemos que nunca mais falaríamos dele em toda a nossa vida. E sobre o motivo do desaparecimento dele, apesar de inicialmente ter sido bem aceito pelo público, eventualmente ele começou a ser criticado, com muitos afirmando que ele era irritante. Então, vendo isso, a Hanna-Barbera decidiu tirar o personagem de circulação. E isso dele ser um personagem detestável foi algo que o James Gunn resolveu brincar no filme Scooby-Doo, o filme de 2002, onde o Scooby-Doo foi o grande vilão da trama. E depois fizeram a mesma coisa na terrível série da Velma, onde ele foi o vilão na segunda temporada. E acabou que depois disso, o pessoal mudou de opinião sobre o Scooby-Doo, visto que ele matou a Velma, que nessa série era odiada por todo mundo. E ainda falando de personagens da Hanna-Barbera, o próximo personagem talvez vocês nem conheçam, mas ele é muito comentado lá na gringa, que é o Orbit de Os Jetsons. E para vocês que não fazem a menor ideia de quem seja esse personagem, o Orbit foi introduzido na segunda temporada, onde ele era um alienígena com pernas de mola e sua espécie estava ameaçada de extinção. Ele foi encontrado ainda em um ovo pelo Elroy e se tornou um membro da família Jetson. Ele tinha a habilidade de mudar de cor de acordo com o humor e também tinha conhecimento técnico, além de sua força sobre-humana. Changes color to express its emotions. Mas então na terceira temporada do programa, ele simplesmente sumiu e só teve uma participação no episódio Georges Demais, mas ele não teve nenhuma fala. E até hoje não se sabe o porquê que ele sumiu do desenho, é um mistério que até hoje não tem resposta. Agora, indo para esse universo de personagens de desenhos antigos em preto e branco, tem um personagem que é de certa forma famoso, que é o Bimbo de Betty Boop. Mas assim, para você que é mais novo e não conhece o personagem, já que ele é bem antiguinho de fato, o Bimbo teve sua primeira aparição no curta Hot Dog de 1930, que fazia parte da série Tal Cartoons, onde ele era o protagonista e foi introduzido como um rival do Mickey Mouse.
E mais tarde, quando a Betty Boop surgiu, ela se tornou sua namorada. Mas logo a Betty Boop se tornou mais popular que ele, então ele passou a ser um coadjuvante, até que em 1934 ele simplesmente sumiu e nunca mais deu as caras. E isso aconteceu porque, devido às leis de censura do Código Reis, começaram a considerar a relação entre a Betty Boop e o Bimbo inadequada, então ele foi removido do desenho. Agora, falando de personagens que ficaram muito mais populares aqui no Brasil do que no seu país de origem, o próximo personagem, ele não aparecia faz um bom tempo, que é o Pé de Pano de Pica-Pau. E sobre o personagem, o Pé de Pano teve sua primeira aparição no curta Uma Fábula de Cavalo de 1954, onde ele era um cavalo que vivia numa fazenda. Mais tarde, ele começou a fazer parte do desenho do Pica-Pau, onde ele era o companheiro leal da ave. Eu odeio ele! Mas acabou que em O Novo Pica-Pau, ele simplesmente some e no máximo só tem um easter egg dele. E no desenho do Pica-Pau de 2018, ele não dá as caras e não tem uma menção sequer. E até hoje não tem uma explicação do porquê que ele sumiu. Talvez porque acreditaram que ele era irrelevante pro desenho, porque como eu disse, ele ficou muito mais popular aqui no Brasil, assim como o desenho, então os gringos devem ter pouco se importado com ele. Agora, indo para esse universo dos personagens das animações em 3D, tem um personagem que eu acho que tem uma galera que vai conhecer, que é a Insectossauro de Monstros vs Alienígenas. Sobre a personagem, no filme é mostrado que a Insectossauro era na verdade uma larva comum, mas após sofrer uma mutação, ela se transformou em um monstro e atacou Tóquio. Então em 1969 ela foi capturada e logo formou um laço com o Elo Perdido, que era o único que a compreendia. No final do filme, a Insectossauro passou por uma metamorfose e se transformou em uma espécie de borboleta e mudou o nome para Borboletassauro. O que você acha, Borboletassauro? Vamos nessa! Mas então na série animada do filme, ela simplesmente sumiu e não teve nenhuma menção. E de acordo com o produtor executivo do desenho, o Bob Scully, o motivo dela não estar no desenho foi porque o orçamento baixo de TV não permitiu. E considerando que a Insectossauro era uma personagem com muitos detalhes, então com certeza ia ser difícil colocar ela no desenho mesmo. E ainda falando de personagens de animações em 3D, o próximo personagem são na verdade 4 personagens, que é o Luiz, a Amora, a She-Ra e o Squirt de A Era do Gelo. Começando pelo Luiz, ele foi introduzido no quarto filme, onde ele é o melhor amigo da Amora e por quem ele é secretamente apaixonado. Bonita é muito pouco pra descrever. Luiz, você é o melhor amigo que existe. No final do filme, ele enfrenta o Capitão Entranha e ajuda a Amora a escapar. Mas então, em A Era do Gelo, o Big Ben, ele só faz uma participação especial na festa de aniversário do Manny e da Ellie. E depois não aparece no resto do filme. E é provável que ele tenha deixado o bando porque a Amora começou a namorar o Julian e decidiu seguir em frente. E também não tem uma explicação do porquê que ele sumiu. Talvez porque acharam que pelo fato da Amora ser uma mamute e o Luiz um ouriço, ia ser um relacionamento difícil. Agora no caso da Amora, ela foi introduzida no terceiro filme, onde a Ellie deu a luz a ela. E depois no quarto filme, ela já é uma adolescente de 15 anos e tá apaixonada pelo Ethan, mas o Manny não aprova isso. Anda, mocinha, nós vamos para casa onde eu possa ficar de olho em você. No final do filme, ela é feita de refém pelo Capitão Entranha, mas é salva pelo Luiz e ainda salva sua mãe do vilão. E assim ela se reencontra com seu pai.
E depois no quinto filme, ela começa a namorar o Julian, com quem ela se casa no final. Mas então no filme A Era do Gelo, As Aventuras de Bucky, ela não aparece e nem mesmo é mencionada. E é provável que ela tenha viajado pelo mundo com o Julian. E provavelmente a ausência dela foi devido ao baixo orçamento, já que esse filme tem uma qualidade inferior à dos outros filmes, então né, não ia dar pra incluir tantos personagens. Agora no caso da Shira, ela foi introduzida no quarto filme, onde ela fazia parte da tripulação do Capitão Entranha, mas após conhecer o Diego, ela muda de lado e se junta ao bando e se casou com o Diego depois. E aí? Ainda me quer na sua tripulação? Sem dúvida. Bem-vindo ao nosso bando. Mas então no filme A Era do Gelo, As Aventuras de Bucky, ela também não aparece e não tem nenhuma menção. E provavelmente a ausência dela também foi devido ao baixo orçamento. Agora no caso do Scratch, nos filmes da Era do Gelo, ele era um esquilo que sempre estava no fundo e vivia correndo atrás de sua noz e fazia de tudo para comer ela, mas ele sempre se fugia por causa disso. E ele se tornou tão popular que acabou se tornando o mascote da Blue Sky Studios. Mas então no filme A Era do Gelo, As Aventuras de Bucky, ele também não dá as caras, o que deixa muita gente decepcionada. E alguns acreditam que o motivo dele não ter retornado foi porque a Ivy Supersonic, que afirmava ser a criadora do personagem, recuperou ele, impedindo ele de aparecer no filme. Mas na verdade ele ainda pode ser usado, tanto que depois teve a série A Era do Gelo, Histórias de Scratch, lançada no Disney Plus, e agora ele vai retornar em A Era do Gelo, Mundo de Lava. E o provável motivo dele ter ficado de fora também foi por causa do baixo orçamento, já que ele era um personagem muito difícil de animar. Pessoal, se vocês estão achando interessante tudo isso que eu tô falando aqui, né, de personagens que sumiram, né, evaporaram do nada e vocês nem tinham reparado ou já tinham percebido, então eu só vou pedir algumas coisas em troca, que são deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. E também convido vocês a me seguir no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá, nos meus stories, vocês sempre vão ficar sabendo das novidades do canal. Então fiquem por dentro. Agora indo para esse universo de personagens dessas várias séries de comédia, no caso aqui série de comédia da Nickelodeon, tem dessa vez dois personagens que talvez vocês nem tenham reparado que sumiram, que é o Sidney e o Oliver de Harry Danger. Na série, o Sidney e o Oliver eram melhores amigos e tinham costumes um tanto estranhos, principalmente o Oliver. Eu não como mais inseto desde a Páscoa. Eu estou comendo inseto agora. Eles eram personagens muito recorrentes na primeira temporada, mas com o passar das temporadas, eles começaram a aparecer cada vez menos, até que na quinta temporada, eles simplesmente sumiram. E provavelmente, como o cenário da escola, onde eles tinham mais participação, foi deixado de lado nas últimas temporadas, então eles foram perdendo espaço, e considerando que eles não serviam pra nada e só eram um elemento cômico, então os roteiristas decidiram deixar eles de lado. E por fim, ainda falando de personagens das séries da Nickelodeon, no caso agora das séries latinas, de novo tem dois personagens que acabaram sumindo, mas provavelmente vocês nem devem conhecer eles, que é a Roberta e o Roberto de Nubes. Começando pela Roberta, na primeira temporada ela entrou para a equipe dos Rockers após a expulsão da Ruth, mas ela não tinha nenhum interesse em videogames e preferia andar de skate, coisa que o Roberto odiava. E ela também era a melhor amiga do Eric, além de também ser a prima do Davi. E no decorrer da temporada, ela junto com o Eric começaram um projeto, o Skate Store. E qualquer um pode utilizar o sensor? Sim.
Qualquer um pode usar o skateboard junto com o celular. Agora no caso do Roberto, na primeira temporada, o Roberto era o treinador dos Rockers, sendo também o pai da Roberta e o tio do Davi. Ele levava a rivalidade entre as equipes muito a sério, tanto que ele vivia implicando com o Hector, o pai da Sylvia, com quem ele já tinha uma rivalidade há muito tempo. E ele estava determinado a ganhar o campeonato da LVP, tanto que ele fez a Roberta entrar para a equipe e até tentou proibir ela de ser amiga do Eric só porque ele era da equipe rival, além de ter proibido ela de andar de skate, mas ele logo deixou essas proibições de lado. E na metade da temporada ele começou uma empresa e decidiu usar o projeto da Roberta e do Eric, os quais se juntaram à sua empresa. E no final da temporada, após sua equipe ter perdido, ele renuncia a seu cargo como treinador e passou o bastão pro Kong. Então, pessoal, eu apresento o novo treinador, o Kong. Mas acaba que na segunda temporada eles ficam sem aparecer na maior parte, já que é revelado que eles saíram da equipe para vender o Skate Store pelo mundo. O senhor Roberto levou a Roberta por todo mundo para vender o Skate Store. Mas eles retornam nos últimos episódios para ver a final da LVP. Não se sabe o porquê deles terem sumido, visto que não tem muita informação dos atores deles na internet. É o Oscar Rodo que fez o Roberto e a Carol Saavedra que fez a Roberta tem pouquíssimas informações. Mas é provável que isso tenha a ver com a mudança de direção, já que quem escreveu a segunda temporada foi a Marcela Citério, que não teve nenhum envolvimento na primeira temporada, a qual foi escrita por Henrique Pérez, o criador original da série. E ela acabou mudando o foco da série, o que deixou alguns personagens quase que em segundo plano, então por causa disso, a Roberta e o Roberto acabaram perdendo seu espaço e foram deixados totalmente de lado. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já tinham percebido que algum desses personagens tinham sumido, e também me digam mais algum outro personagem que eu não falei aqui, porque quem sabe eu não posso trazer numa parte 3. E se vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu falo de personagens, então dê uma olhada nesse vídeo aqui, onde no caso eu falo de personagens que morreram, personagens que infelizmente já não estão mais entre nós, que sério, ele tá muito legal, vale muito a pena ser assistido. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!